Muito bem, mais uma vez aqui estamos, né, Neusélia, para nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Graças a Deus, mais um estudo. Boa noite a todos. Nossa leitura é do livro Palavra de Vida Eterna, capítulo 21, Compreendendo. Sigamos compreendendo. Lembra-te de que os talentos da fé e o conhecimento superior, o dom de consolar e a capacidade de servir, não obstante laboriosamente conquistados por teu esforço, constituem bênção do Criador em teu coração de criatura. Não te furtes desse modo a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Até alcançarmos triunfo pleno sobre os nossos desejos malsãos, sofreremos na vida, seja no corpo de carne ou além dele, os flagelos da tentação. Tentação da luxúria, tentação da vingança, tentação da cobiça, tentação da crueldade. Tentações de todos os matizes que emergem do poço dos nossos impulsos instintivos, ainda não dominados. Se a tentação, contudo, nasce de nós, a flama da educação e do aprimoramento vem de Deus, conduzindo-nos para a esfera superior. Não te espantes assim à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Vigilância, né? Então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a esses amigos espirituais que nos envolvem a todos os dias e horas, aos nossos mentores individuais, que nos trazem a esse momento, que possamos estar mais vigilantes, mais atentos aos ensinamentos do Evangelho, que possamos colocá-los em prática, que Jesus envolva nosso trabalho, nossas vidas, e a todos aqueles que possam estar precisando nesse momento, e a todos aqueles que vão assistir os nossos trabalhos. Que Jesus possa nos amparar hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui, né, ainda no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, e falando daquele personagem, né, do Herodes Antipas, que é aquele o tetrarca, né, que, que é o mesmo que manda executar, né, João Batista, a pedido por um capricho daquela sua sobrinha enteada Salomé, que vai ser instigada pela sua mãe a pedir a cabeça dele numa bandeja para que ele seja, para que ela dance para ele, né, e para os seus convidados. Então, e ele é o mesmo que interrogou Jesus, né, no momento da crucificação. Nos nossos estudos anteriores, nós falamos sobre educação, né, aproveitando dessa situação que ele vive com a sobrinha, de como que a gente exerce influência, né, sobre os filhos através dos nossos vícios e também das nossas virtudes. E no versículo de hoje o Herodes ele vai ter que tomar a decisão se ele vai executar João Batista, né, trazer sua cabeça numa bandeja para que a sobrinha dance, né, com seus convidados ou não. Aí o Luiz explica, né, que a família de Herodes, eu achei interessante ele falar, porque não era uma família comum. A família de Jesus em si, que Jesus, Maria, aquele círculo ali de que Jesus vivia, era uma coisa extraordinária, não era o comum. E ainda é hoje, né, Neusélia? A gente não vê as famílias tão voltadas, elas estão mais voltadas para o materialismo do que para uma vida de, de educação religiosa. Até educa, né? Mas não vive aquela religião. Então, muitas pessoas ainda vivem dentro do materialismo, né? É muito É, difícil. eu também me chamou muita atenção quando ele fez esse comentário, eu fiquei pensando, né? Porque nós continuamos sendo essa família, né? Com o apreço ao poder, à fama, a nossa relação com Deus ainda é superficial, né? A maneira que a gente educa, para que você educa um filho? Para competição, para ganhar dinheiro, que você quer que ele ganhe dinheiro, você quer que ele esteja como Salomé lá, né? Cada um à direita, outro à esquerda, de um centro de poder que existe. No fundo, a gente ainda tem esses desejos Esse mesmo, né? conflito ainda, existe esse conflito, né? Que o termo hoje é esse conflito que a gente tem entre fazer o que é certo e fazer o que é errado. E aí
a gente vai acabando, as famílias vão acabando estimulando muito ainda esse materialismo, né, que existe na multidão, né, da fama, né, da admiração, né, porque a gente viu os vícios de Herodes, né, da sua, da sua família, né, que são a razão dele de ter esse grupo perturbado, desequilibrado, né, o apreço que ele tinha pela fama, né, ele queria ser admirado. E a gente ainda quer isso, a gente ainda tem muito isso, né? E ele não era, aí ele fala, né, que o Herodes era um político, mas ele não era comprometido com uma causa social, mas sim com o poder. Ele queria ser poderoso, ele queria ser admirado, né? Isso que o povo era importante estar do lado dele, né? Então, essa relação dele com Deus era uma relação assim mais rasa, mas embora ele fosse judeu, né? Ele ainda assim ele era mais, ele estava, né, como a gente mostrou em outros episódios, né? Ele era judeu e estava ali representando, mas ele vivia mais da forma greco-romana, né? Tinha os ídolos dele do materialismo, aquilo, né? Que nem ele fala, né? A cultura de dar para o filho aquilo que ele pede, que isso ainda existe muito hoje. Aí você vai dando tudo que o filho quer, tudo que o filho quer, porque é mais fácil, né? Porque aí ele fica mais quietinho, não te incomoda. Falar não hoje em dia, né? Aí, né? A criança tem que ter um celular, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que o amiguinho tem. Então, os filhos vão te pedindo. Se conforme você vai cedendo, toda vez, você perde o controle, né? A coisa fica sem limite. Não, e nós pais, assim, a gente sente o prazer, por exemplo, assim, se surgir um brinquedo novo, se seu filho for o primeiro a ter, isso te causa, né, um É, prazer. Então, você vai estimulando quando surge uma coisa nova, né, em termos de brinquedo, em termos de ficar em evidência, você quer que o seu filho seja o primeiro ali. porque no E fundo aí você vai tá, ficando. porque você está sendo o primeiro também a dar para o seu filho, né? É. Tudo tem muita, a psicologia é muito intensa nisso, né? De, do que você está dando de fato. Às vezes as festas de 15 anos, festas que fazem de aniversário, você vê às vezes a criança em si nem está muito, né? Para você fazer uma criança, fazer festa de aniversário de 1 ano para uma criança, fazer aquelas festas enormes, né? Gente, é para a mãe, para o pai, a criança fica estressada, fica nervosa, não dorme aquela noite, Hoje, por né? exemplo, tem uma questão assim que surgiu também, né? O chá revelação, né? É, Então, cada casal se empenha em bolar uma festa onde que seja uma coisa extraordinária que ninguém tenha feito, né? Porque alimenta a vaidade, alimenta, aí todo mundo, nossa, aí é o comentário em torno disso, né? E a gente faz muito isso, né, no decorrer da vida aí. Então a gente tem que começar a se policiar, né? Qual o tipo de família que a gente tem sido, né? E o que realmente a gente está semeando em termos de coletividade, né? Se a gente está preparada para encarar as dificuldades, sou o que sou, ainda imperfeito, mas preciso caminhar em direção a outro ideal, ou se a gente vai alimentando, né, velhas viciações, que é o grande conflito que o trabalho hoje vai falar aí, quando ele se entristece, né? aí é o nosso versículo de hoje é Mateus, capítulo 14, versículo 9, que diz o seguinte: o rei entristeceu-se, mas esse mas, né? Esse mas não foi um problema sério. Mas por causa dos juramentos, né, que ele jurou, prometeu que ia fazer o que ela quisesse, e dos comensais, ordenou fosse dado. Quer dizer, ele se entristeceu por quê? Porque no fundo ele não queria, né? Não era a vontade dele matar João Batista, executar João Batista. Mas ele tinha feito a promessa num momento de loucura, né? De embriaguez, e tinha que agradar quem? Os convidados, né?
Então, esse é o grande conflito nele, né? Então, o que a gente vai ver hoje é o entristeceu-se. Por que que ele se entristeceu, né? E quando ele manda prender, né, e ele passa a ter uma convivência, assim, diríamos, um pouco mais íntima, né, com João Batista, ele percebe, né, que na realidade ele era um homem justo. E na realidade ele se projeta em João Batista. Eu gostaria de ser como ele, mas não sou. Não Então tem ele coragem de ser, né? não tem a coragem de ser. E aí ele se entristece, né, em função disso. Porque ele, no fundo, ele admirava, né, a postura de João Batista frente à vida. Mas como teve a promessa lá em relação à enteada, né, e os convidados, aí ele não podia voltar atrás. Que a execução em si não incomodava, que era uma coisa comum dentro dos costumes, né? Para ele matar, Da executar época, alguém era é, tranquilo, era né? triste. Mas quando ele já passou a nutrir para o João Batista um sentimento diferente até de uma admiração, né, de querer ser como ele, aí ele se entristece de ter que fazer isso. E acho que João Batista, enquanto profeta, representa o evangelho hoje na nossa vida, né? Porque a gente tem esse contato, né? Conhece o evangelho, sabe já que é o certo, mas ainda tem que agradar a quem? Quem são as nossas erudias? Quem são os nossos convidados? Quem são os nossas Salomés? Né? São elas que nos convidam a não praticar aquilo que o Evangelho, o João Batista, está dizendo que tem que fazer. Então, todos nós somos um pouco heróis. Né? Às vezes somos heróis, às vezes somos João Batista. A gente fica aí nessa. Eu fiquei pensando nisso, né, até em relação à nossa casa. Quando você recebe alguém, é natural que você queira agradar aquele alguém, né? Mas dentro do estudo, aí eu fiquei pensando, a naturalidade é você tratar com carinho, com afeição, mas dentro da vida que você tem, dos seus costumes, dos seus hábitos, né? E aí, quando chega uma visita, você quer agradar, mas aí você começa a querer agradar e cultivar dentro dos hábitos dos outros, que às vezes entram em conflito com os seus. Então, o quanto que é abrir mão desse equilíbrio, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim, a questão do culto no lar. Aí eu tenho o hábito de fazer o culto no lar. Aí chega uma visita na minha casa, naquele horário, tudo. Quantas vezes, já aconteceu comigo, tá, gente? Eu sei que não é o ideal, mas já aconteceu. Então, eu estou ali, naquele momento. Eu simplesmente poderia falar assim, olha, se me desculpa, no horário do culto lá, se você quiser participar, Não, né? você espera um pouquinho, que são na coisa de É no máximo só meia uma hora, coisa né? rápida, né? Se não quiser, você fica à vontade. Mas aí, às vezes, você fica querendo agradar, achando. Aí você pensa, né? O que que o outro vai pensar se eu deixar ele por um tempo ali sozinho na minha casa, né? Aí você abre mão de uma coisa que é sua, que é um hábito seu, que é um momento sadio, que é um momento de intercâmbio com a espiritualidade maior, né? E às vezes a gente se deixa levar. Hoje, sim, já tem mais maturidade para isso, mas No começo é mais difícil. Eu também, não tenho mais esse teve, problema, não. teve um As pessoas. tempo assim, que eu tive essa dificuldade, né? Mas aí a gente vai estudando, você vai compreendendo que realmente você não pode abrir mão. Se é o seu momento dedicado a Deus, vamos, né? Então, Você não pode abrir mão esse dele. momento você não pode abrir mão dele em função de tentar agradar o outro. Eu aqui em casa, como eu tenho assim, como eu moro fora, né? Quer dizer, minha família mora fora, então, no final de ano, essas coisas, vem as pessoas de fora, minha irmã, minha cunhada e tal, aí elas já estão acostumadas com a minha rotina. E aí, assim, mas assim, eu, os três, tal igual a história do peixe, né? Visita diz que é igual ao peixe, né? Tem que ser 3 dias, né? No terceiro dia, fora da geladeira, já não dá muito bom, não. Mas eu trato como visita literalmente 3 dias. Aí eu faço uma comidinha, aí eu faço uma coisa, eu dou atenção.
No quarto dia eu já estou mandando descascar cebola, aí já não é visita mais. E aí, mais ou menos, o pessoal foi acostumando com isso, entendeu? No começo estranha um pouco, isso não. Ou então, tipo assim, se for mulher, fala, não, hoje eu não estou com vontade de fazer, hoje eu não vou fazer comida, não vamos esquentar o almoço, cada um vai lá na geladeira ver o que tem, mas nos primeiros dias trato tudo certinho, entendeu? Como visita, porque visita é 3 dias, né, que eles falam. E aí todo mundo participa do culto, ou não, você não pode obrigar, né? Só, vou fazer o culto agora ali na sala tal, vocês querem participar? Geralmente todo mundo participa, mesmo os que não são espíritas, mas você tem que criar a sua rotina, né? E é uma rotina, é aquilo que nós falamos, né? Você E é pode ir uma nos questão. lugares, como nem nós falamos semana passada, né? Você pode ir fazer um monte de coisa, nada te impede, mas você tem que levar o evangelho no seu coração e nas suas atitudes, para que você não. Agora é carnaval, por exemplo, né? Nós estamos passando pelo carnaval, nós estamos gravando. Hoje, semana agora vai ser carnaval. Você não pode ir? Tudo bem, pode, acho que não tem nada demais. Só que, tipo assim, como que você vai se comportar dentro do carnaval? Se você, aí é que nem aquela frase que você falou essa semana no estudo, né? Como é se você diz, mano, se você Não está pronto, não não está se pronto, teste. não se teste, né? Então, por exemplo, mas só que quem já está pronto, na realidade, nem vai, porque não tem vontade de ir, não tem essa, né? Não tem mais, não estou condenando, fica parecendo que a gente está condenando quem vai, né? Mas é porque você realmente é igual bebida. Tem um momento que você pode botar a bebida na sua frente que você não te atrai mais. Enquanto isso te atrai, aí você depois você nem fica perto. Tanto faz se está perto, se está longe, mas você não vai buscar, né? Então, Você demonstra, né, as suas conquistas espirituais que já existem na espontaneidade das suas ações. Quando a gente ainda tem que esse conflito que o Herodes vai viver ali, quando você ainda fica em conflito, é é porque porque essa prontidão ainda não existe em você. Você ainda está cedendo aos apelos dos seus convidados, aos apelos do mundo. Mas quando isso já se reveste num caráter de espontaneidade, que você mantém um estado mental de serenidade em qualquer situação, é porque já é uma conquista espiritual, né? ele vai dar o exemplo, né? O que está acontecendo? Ele dá o exemplo o que é que ele explica física, na física, né? O que é atenção, né? Na engenharia. Quando você tem uma força, né? Igual aplicada de um lado e do outro, né? Igual uma corda, né? Se você puxa a corda de um lado e o outro puxa a corda do outro, aquela brincadeira do cabo de guerra, né? O que isso vai criar na corda? Uma tensão. Ela fica tensionada. E aí a psicologia vai pegar emprestado da física essa coisa e vai colocar a que a gente chama de tensão dentro do nosso psiquismo, né? Essa relação de conflito, porque o que acontecia? João Batista puxava para um lado, né? E A o estima de João a, Batista puxava para o outro, né? E a estima da Herodias, da da Salomé Salomé, e dos puxava para o convidados, outro, né? Que era representando mais claramente ou mais menos o bem e o forte, mal, né? né? E o mal é mais forte ainda, né? Então a gente ainda tem essa tendência, né? Pelo local que nós vivemos, pelas nossas tendências, a gente ainda tem essa tendência a ter mais, a atender mais, porque é mais forte, puxa mais. Então não tem muito, às vezes é mais difícil, né? Essa tensão emocional que se cria. E aí ele fala, né, que a pessoa entra, a força aplicada essa força vai dar um desconforto, vai dar um mal-estar, que é essa tensão íntima, né? E, e às vezes causa essa tristeza, essa melancolia que pode até somatizar e virar uma doença. Muitas pessoas, né, têm essa questão. Aí vai entrando em depressão, o pessoal pode adoecer. E é o que ele fala, né? Ele dá um monte de exemplo de novela, que ele é noveleiro, eu não acompanho, mas às vezes, mas dá para você entender pelo que ele explica, né? As novelas usam muito esse tipo de conflito, né? O conflito diário da vida a vida, a pessoa ou quando a pessoa acha um dinheiro e a pessoa acha precisa daquele dinheiro, ela começa a pensar se ela vai ficar com o dinheiro ou não.
E aí ela começa a justificar na mente dela, não, mas eu preciso, eu mereço, Foi perdido o né? dinheiro, Dinheiro eu sou achado, perder. achado não é roubado. Então você vai criando um monte de expectativas. No fundo, você não quer. Você fica nesse conflito por quê? Você não sabe de quem é o dinheiro, né? O conto que ele conta, ele fala do conto lá do Machado de Assis, eu achei o conto, ele chama a Carteira. A carteira. E o dilema dele maior é esse: enquanto ele não sabe de quem é o dinheiro, porque assim, ele acha um dinheiro na rua, ele está vivendo uma situação muito difícil, a família dele não sabe que ele está, porque ele procura, até para a família, ele procura viver, ele é advogado. Você chegou a ler o conto, não? Não, chegou a Não. ler. Então, assim, é um conto pequenininho de Machado de Assis, que aí ele tem, assim, ele acha esse dinheiro. E ele tinha dificuldade, uma dificuldade financeira enorme, porque ele é advogado e não tinha tantos casos, mas nem para a família, para a esposa, ele conta essa situação. Ele não conta isso. Então, ele vive uma vida de aparência até para a família. E tem esse amigo dele, Gustavo, que frequenta a casa dele. E aí, enquanto ele vai andando, assim, aparentemente pelo conto, ele ainda não sabe quem é o amigo, mas ele vai se justificando mentalmente por que ele não pode devolver o dinheiro, se ele souber quem que é, porque ele não abriu a carteira ainda. Ele anda com a carteira e não abre. Ele vê que tem uns bilhetinhos, e aí ele fica assim, será que tem dinheiro? Aí depois ele vê que tem aí ele vê rapidamente, fala, não, tem o dinheiro que eu preciso, porque está precisando de 400 para pagar umas dívidas. Aí depois ele descobre que tem mais, que dá para ele ficar até um pouco mais folgado. Isso tudo vai criando na mente dele umas desculpas. Não, eu mereço, eu estou precisando, isso vai resolver minha vida. Entendeu? Tipo, até às vezes, tipo assim, foi Deus que mandou esse dinheiro para mim. Até isso as pessoas pensam. Só que aí tem um determinado momento que ele identifica dentro da carteira que a carteira é do amigo. E aí ele chega em casa e o amigo está lá, porque é um amigo que está sempre na casa. E ele realmente devolve a carteira. Aí no fim tem uma pegadinha, não sei se eu conto ou se eu não conto, mas acho que eu não vou contar igual o Luiz fez. Que o finalzinho do conto conta Deixa curioso. Vou deixar curioso para vocês procurar. O conto se chama A Carteira de Machado de Assis. E no finalzinho tem um negócio que muda toda a história, muda toda a história. Mas ele faz a escolha certa, entendeu? Por ser um amigo, quando ele descobre que é do Gustavo, ele na mesma hora ele devolve. Porque ele chega e pergunta para o amigo assim: você perdeu alguma coisa? Você está faltando alguma coisa? Aí ele fala: não, nada. Olha bem. Aí quando o amigo põe a mão no bolso, diz: minha carteira. Aí ele fala: eu achei. E entrega. E ele não abriu o tal do bilhete. Os bilhetinhos que tinha lá dentro ele não leu. E é nos bilhetes que E está aí que tem a o grande pegadinha mistério. do É. Machado de Assis, que tem essas coisinhas, né? Aí é muito legal. Mas o conflito que ele viveu até ali, entendeu? Foi muito intenso, né? E essa tensão emocional é a que a gente vive sempre, né? O tempo todo a gente está em conflito entre as duas forças, porque somos dualidade. Então é onde que nós devemos trabalhar, né? Essas questões em nós para que a gente entre num equilíbrio que vai nos trazer bem-estar, né? Tranquilidade, estados mentais mais harmônicos, né? Com as forças superiores aí da divindade nesse processo evolutivo. É. Ele vai lá para 466, né, do Livro dos Espíritos, a pergunta: por que Deus permite que os espíritos nos incitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a testar a fé e a constância dos homens no bem. Porque se a gente não tiver teste, né, viver todo mundo entre pessoas iguais, É. né, não existiria Medi processo não, evolutivo. meditar na montanha, né, sozinho, sem ninguém te incomodar, né? Acho que o Osho que falava isso, né? Acho que as pessoas iam para lá e não queriam ir embora, né? O Osho, apesar de ser polêmico, aquela coisa toda, mas não, então tá, então vou ficar aqui, só fazendo ninguém te incomoda, ninguém te contraria. Aí é fácil, né? Os desafios estão nas relações, né? Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passa pelas provações do mal para chegar ao bem.
Nossa missão é colocar-te no bom caminho. E quando as más influências agem sobre ti, é porque as convoca pelo desejo do mal, pois os espíritos inferiores vêm auxiliar-te no mal quando desejas praticá-lo. Eles só podem ajudar-te no mal quando queres o mal. Se és propenso ao homicídio, pois bem, terás um bando de espíritos que alimentarão em ti esse intuito, mas também há outros que se empenharão em influenciar-te para o bem, o que fará com que isto equilibre a balança, permitindo que seja senhor de seus atos. Aí tem um comentário do Kardec, né? É assim que Deus deixa à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir, e também a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, na realidade, as influências estão aí, tudo isso é para a gente evoluir, né? Porque o bonito no mundo é esse dinamismo e essa diversidade, né? Porque o tempo todo a gente troca com o outro, aprende com o outro e oferece ao outro algo de nós, né? Mas quando a gente cede a essas más influências, é porque no fundo, aquele desejo reside em nós, né? O desejo do poder, da fama. Se, por exemplo, no caso do conto aí do Machado de Assis, ele ficou em conflito, né? Devolvo, não devolvo, devolvo, não devolvo. Mas em algum momento prevaleceu dentro dele o quê? Ele era uma pessoa sincera, ele Que queria, é a né? consciência, A né, meu bem? sinceridade. A Aí, pronto. consciência, ela grita. A consciência grita. A gente é que abafa ela. Por exemplo, o Miramês, é, no comentário dessa 467, ele fala assim: a doutrina dos espíritos nos ensina que todas as más influências provêm da ignorância. Se nascemos simples e ignorantes, como ganhar a sabedoria às pressas se a natureza não dá saltos? A evolução, a que comumente chamamos despertamento, obedece a uma sequência de tempo, cuja força consegue fazer acordar valores íntimos que dominam todas as investidas externas e fazem crescer em nós a própria grandeza do universo. Ele dá o exemplo do índio aqui embaixo, ó. O homem não deve ficar em um ponto evolutivo toda a vida. Nem as pedras, árvores e animais ficam, quanto mais os seres humanos. Essa lei dirige também os anjos, porque somente Deus é o que é. Ó, o índio certamente atrai companhias espirituais indígenas, mas espíritos superiores supervisionam as tribos pessoalmente, transmitindo ordens aos que as dirigem para melhorar as condições das tábuas. Então, não existe desamparo em momento nenhum, em tempo algum, desde o mais ignorante ao mais, né, evoluído. Agora, nós temos as nossas tendências, temos as nossas escolhas, e se você abrir uma brechinha pequenininha no seu psiquismo, é o que ele fala, né, que os espíritos, né, os espíritos que nos atraem para o mal, eles não são invasores, eles são convidados. Eles Quem vêm, abre a porta é a gente, né? eles vêm, O convite, Rita, vêm, parte de nós, né? parte de nós. Nós é que temos essa ideia. A ideia vem, às vezes, eles até podem colocar, né, uma ideia, que vai ser questão mais para frente. Mas é porque você criou algum tipo de afinidade. Existe alguma coisa que você gosta ali. Né? E aí é aí que você tem que estar atento para ir você mudando aos poucos os seus desejos. Né? Eu me lembrei muito nesse estudo do São João da Cruz, né, naquele livro, Noite Escura, que ele fala dos nossos apetites. Ele fala muito claro, qual que é o seu apetite? Você tem apetite de quê? Isso vai dizer totalmente qual que é a sua... E aí, se você tem um apetite a alguma coisa que você sabe que não é o ideal, você tem que lutar, né? A princípio é mais difícil, mas depois você vai aos poucos fazendo isso virar uma coisa mais espontânea. Essa espontaneidade que é difícil de você conseguir, né? Todos os setores, na caridade, né? Na alimentação, em tudo. Vai indo, você vai ficar aquilo naturalmente.
mas o princípio, no começo, é um esforço mesmo, é normal você se esforçar, e aí se você procurar companhias melhores, né? Porque se você não dá conta, é o que nós falamos, se você não dá conta, você tem que evitar. Se você vai fazer um regime, por exemplo, você tem que evitar ir em lugares que tem comida demais, porque senão você não está pronto ainda para resistir a ela. É a regra do AA lá, né? É, Evite o primeiro gole, né? É aquele momento ali que pode ser um momento sutil, difícil, mas se você se coloca naquela situação, você não sabe como vai conseguir sair, né? Eu custei para entender essa frase do André Luiz quando ele fala assim: corrige em ti o que te incomoda no outro. Porque o que ainda está gritando para nós ali, nos chamando a atenção no outro, é efetivamente aquilo que são aqueles sentimentos nossos que estão dentro de nós e que a gente não tem coragem, né, de confessar isso. Então, mas está lá, escondidinho, né? É a musiquinha lá do quando eu aponto o dedo para o vizinho, olha você o que tem lá escondidinho. Então, o que tem escondidinho dentro da gente, que é o difícil que a gente tem que policiar, porque nesse momento de conflito vai ficar evidente a qual você vai. E uma coisa que é Que muito você vai claro, perder, né? que ele vai falar no estudo também, é que é a questão de, por exemplo, se você tem um obsessor, ou se você tem algum um adversário, assim, na reunião mediúnica a gente faz muito isso. Não é você condenar ele ou você afrontá-lo, né? É trazê-lo para o seu lado, é negociar com ele, né? Eu até contei no nosso estudo essa semana, tipo assim, eu estou tentando, eu estou fazendo uma alimentação de manhã que é o que eu chamo, é aquele suco verde. Tomo todos os dias, eu faço todos os dias, dá um trabalhinho a mais, aí tomo suco verde. Aí quando chegou no sábado, por exemplo, eu pensei assim, acho que amanhã não vou fazer não, domingo, né? Vou fazer, tomar um café e tal, pensei num café mais, né? Porque não que eu não goste do suco, eu tomo ele numa boa. Não fico passando mal de para tomar, não. Mas só que é lógico, né? Você fica com aquela vontade, tomar um café com leite, pão, manteiga, tá, cheio de queijo, né? Fazer um café bonito, que é gostoso também. Aí eu fiquei pensando no sábado, fui dormir pensando nisso. Quando amanheceu no domingo, eu falei assim, não, peraí. Não, isso também não é, né? Vamos. Aí eu comecei a conversar eu falei assim, deve ter alguém querendo aqui tomar um café da manhã comigo, né? Porque a gente nunca está sozinho, né? Aí eu negociei, não vou fazer o suco, mas também não vou fazer esse lanche aí maravilhoso. Exageros. É, não vou chutar o balde geral, vamos só, né, botar um pouquinho de água no balde. Aí eu falei, não, vamos sentar, vamos comer. Aí você conversar, né, com o seu obsessor para você convencê-lo que o melhor a fazer é isso, porque aí você se convence e convence o outro, né? Porque uma coisa que a gente vai falar muito no estudo é isso, né? Porque às vezes você não tá, já está numa posição. E isso a gente ouve muito em reunião mediúnica. Tá? A pessoa já adquiriu, ela já está num certo nível de entendimento e o espírito obsessor que quer que ela faça aquela coisa não dá conta de ir nela. Mas tem um parente, tem um filho, tem alguém em volta dela que é mais fraco. Então, através dessa criatura que está em volta dele, é que ele vai agir. E a gente ouve, ela não tem jeito não, eu falo, ela não me ouve. Ou ele, né? Mas tem um filho dele, tem um amigo, tem um colega dele lá no escritório, que é só soprar nele que ele vai. E aí, através do outro, olha como é que é grave isso, né? Aí você, às vezes, você sofre um desequilíbrio que você não ia sofrer, por quê? Porque ele agiu através do outro. Então, é uma rede, né? É uma grande rede que você tem que estar o tempo todo para que aquilo não te afete, pelo menos não profundamente. Porque aí a sua resistência vai ficando cada vez maior. E quando você vai resistindo cada vez mais, uma hora você dá conta, né? Que é o que vai ser em seguida, né? É um trabalho contínuo e persistente, da gente ter esse entendimento, né? Que os conflitos vão sempre existir, mas a tarefa aí é nossa, né? O convite parte de nós e a tarefa é nossa. E agora, né, a gente vê também a questão 467 do Livro dos Espíritos, quando fala, os espíritos, a Kardec pergunta, né?
Pode-se escapar da influência dos espíritos que nos induzem ao mal? Isso aí é muito interessante, né? Porque a gente vive falando que não, né? É, Mas a resposta é clara, sim, pode, sim, né? pois tais espíritos só se prendem àqueles que os solicitam pelos desejos ou que atraem por seus pensamentos. Então, gente, essa coisa de falar assim, eu fiz, né, porque foi influenciado, sim, mas a brecha, quem abriu, né? Quem abriu a porta foi você, né? Então, se eu sou devasso, se eu sou o que sou, eu posso atrair espíritos da mesma situação, mas a afinidade está ali, né? Dentro de mim, né? E Engraçado aí que o Miramês, no comentário que ele faz desse coisa, ele dá o título, ele dá títulos, né? Estratégias de ataque. Ou seja, o obsessor ele é estrategista, né? Ele fala, os espíritos inferiores, quando acham resistência no campo humano em que atacam, certamente que recuam. No entanto, não pode relaxar a vigilância, porque eles ficam na tocaia, esperando oportunidades para de novo investir com todas as suas forças, mormente quando se trata de espíritos inimigos. Né? Então, ele é muito, muito assim, sério isso, né? Como que a sua afinidade é tudo sintonia, né? Tudo uma questão de sintonia. Se você sintonizou um minuto, um segundo que seja com eles, é a oportunidade que você dá a eles de investir, né? Porque eles têm, aqui ele coloca a frase, né, de Lucas, que está em Lucas, contudo dizia ao pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. por isso que a educação é um processo importante dentro do processo evolutivo, porque a partir do momento que eu fico vendo por nós, né? Tem até uma leitura que eu achei, mas eu acredito que não vai dar tempo de ver, não. O que que acontece? Se eu alimento a minha mente de coisas mais positivas, de leituras sadias, uma boa música, é mais fácil eu vencer essa sintonia que às vezes eu estabeleço do mal através das minhas próprias imperfeições. Somos como nós, espíritos, por exemplo. Você, Neuzélia, é uma pessoa perfeita? Não, claro que não, estou longe da perfeição. Mas todas as vezes que eu faço uma leitura, ela fica, eu estou entrando em sintonia com aquele conteúdo positivo. Então, quando eu erro, eu já consigo perceber que eu Errei. estou num caminho, né? É assim, hoje a gente já tem vergonha de determinados atos que a gente tem, que você faz, mas imediatamente já existe uma força maior dentro de você que fala assim, ó, não é por aí, você está, né? Agora, quando a gente não busca o autoconhecimento, quando a gente leva uma vida extremamente material, então fica muito mais fácil a gente ceder às más influências. Quando a gente alimenta o nosso campo mental de coisas boas, aquelas coisas boas vão nos fortalecendo, né, no entendimento maior. E aí vale Você a falou aí pena. da música, a música é uma ferramenta excelente para sintonia, né? Eles falam até que a música, tem um método de estudo que eles colocam música clássica nas escolas, né? Só a música, né? E diz que cientificamente foi comprovado que as crianças ficam mais calmas, ficam mais serenas, aprendem mais. É música ambiente na escola, música clássica. Não, essas pesquisas em relação à planta, à água, tudo isso comprova a eficiência da música, né, dentro de uma vibração diferente. Os cristais da água ficam diferentes. Tem até na internet aí, Tem. já fiz até um trabalho sobre isso. É muito interessante. Então, assim, a mesma coisa acontece conosco. É só a gente buscar, né? Agora, a grande questão é: conhecereis a verdade vos libertará. A gente foge da verdade, né? Não quer encarar, Porque então aí fica. é o que o Meramês fala aqui, ó, o homem que começa a despertar para a sua libertação trava uma luta e por vezes ela demora, porque a batalha se encontra dentro de cada um. Deves resistir a todas as sugestões contrárias ao bem,
prosseguir nas linhas do amor, que logo vencerás, e a liberdade aparecerá nos teus caminhos, te mostrando o céu no hino da alma. O bem e o mal travam uma guerra. Às vezes parece que o mal é vencedor, porém o engano longo desaparece, porque somente o bem ficará de pé para receber a glória das bênçãos de Jesus. Não desanimes nas estradas que estás percorrendo, elas são cheias de investidas indesejadas para te testarem as forças e colocarem no lugar que já adquiriste por direito dos esforços próprios, e você tem seu direito. O trabalhador é digno do seu salário, compete a cada um de nós trabalhar com Jesus, que o salário não faltará para a nossa glória. Então, nós somos, né, é o que a gente vem falando, herdeiros de nós mesmos, e temos méritos pelas nossas conquistas, temos amparo, e só precisa resistir, né? Deixar a atenção, É. manter a força Olha lá. do Os melhor lado. espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? O que queres que façam? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. No entanto, eles aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. Mas acontece o seguinte: como a gente sabe que a responsabilidade é nossa, então uma vigilância constante. E ele fala da importância do bem. Na medida que você sintoniza com o bem, né? Com certeza é a frase do André Luiz lá, né? O bem é seu advogado de defesa em qualquer parte. Se você está trabalhando pelo próximo, e aí a lei, né? Você tem ali um ajuste para fazer, a espiritualidade, a própria espiritualidade boa e amiga, ela agia naquele momento. E outra coisa, quando eu trabalho por bem, por exemplo, eu tenho a proteção do meu anjo guardião. Se eu estou fazendo uma coisa boa para você, o seu anjo guardião também vai me ser simpático. Os espíritos que te ajudam aí no processo evolutivo vão ser simpáticos. Então, cada vez mais a gente vai criando um laço de simpatia maior. E aí fica mais difícil, né? De simpatia, de afinidade, trabalho bem. E aí fica mais difícil os maus nos influenciarem negativamente. E essas nossas tendências negativas a gente vai dominando com o trabalho que a gente É, efetua em relação ao outro. esse tudo me lembra muito a questão da reunião mediúnica, porque a gente tem que ter essa noção dentro da reunião. Você não afasta espírito, tá? Você não, na marra ele não vai de jeito nenhum. Você não vai ficar. Então é bonito na reunião, quando você conversa, né? Porque quando eu trabalho na reunião mediúnica, eu trabalho como dialogadora, você conversar com o espírito e ele ir se emocionando com você, se emocionando com aquilo que você está falando, percebendo, e ele encontrar dentro da consciência dele mesmo, e ele falar assim, ah, é? Entendeu? Porque geralmente ele fala assim, ó, eu não vou embora porque ela também, ele me chama, ele me atrai, a gente é amigo, nós nos damos muito bem. Toda essa conversa do espírito é assim. Se você só consegue fazer alguma, você não pode falar para ele assim, não, você tem que ir embora, ó, você não pode ficar perto dele, não. Não existe isso dentro. Existe um processo de convencimento para que ele faça a escolha, que ele não seja obrigado a sair, porque ninguém sai, que depois, mesmo que saia, vamos dizer, vai que você tire, afasta momentaneamente, mas ele volta. Então, onde você. Porque o próprio Jesus, ele foi para o deserto, não foi? Ele estava sozinho lá e foi tentar. Né? Mas é o que ele fala, a tentação de Jesus era diferente. A tentação de Jesus era de obsessores do Evangelho, Ah, da obra em si. Os nossos obsessores são nossos inimigos, nossos comparsas, né, de outras épocas, de outras encarnações. Então, nós somos realmente afinizados. Jesus não tinha afinidade com aqueles espíritos, nós temos. Então, por isso, o maior cuidado. Então, não adianta você convencer. Eu me lembro muito, uma das reuniões que mais me chocou e eu fiquei sem resposta para o espírito, porque eu conversando com ele, não, aquela coisa, né? Não, irmão, não sei o quê, você tem que entender que para você vai ser melhor. Quer dizer, você tem que focar no espírito e não no obsediado, porque ele tem as razões dele para estar obsediando. Aí ele fala, ele virou para mim e falou assim, mas você sente? Quer dizer, ele foi muito claro comigo. Quanto eu sentia a posição dele, se eu estava realmente do lado dele ou não.
E eu, como a gente sabe que o espírito vê tudo e ele está percebendo que eu não sentia de fato, eu só pude responder para ele, meu irmão, eu tento. Eu estou tentando sentir. Não vou dizer para você que eu sinto completamente, porque ainda não sinto, mas o caminho é esse, de tentar. No começo você tenta, até que um dia você consegue. Para isso existe a tentação, né? Ela te tenta para quê? Para te testar, para você cada dia evoluir um bocadinho e cada dia sentir um pouquinho mais. Mas não é uma tarefa assim imediata. Tem o recurso do tempo, além do seu recurso e de todo o amparo que existe em torno disso. Ele vai agora para 472, quando pergunta, né? O Kardec pergunta: os espíritos que nos querem induzir ao mal apenas aproveitam as circunstâncias em que nos encontramos ou podem criar essas circunstâncias? Aproveitam a circunstância, mas muitas vezes eles a provocam, impelindo-vos sem que percebais ao objeto de vossa cobiça. Assim, por exemplo, um homem encontra em seu caminho uma soma em dinheiro. Não penses que foram os espíritos que levaram dinheiro até ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento de se dirigir àquela direção, e então lhe sugerem apoderar-se dele, enquanto outros lhe sugerem devolver o dinheiro ao dono. O mesmo ocorre com todas as outras tentações. Mas a escolha é de quem, né? Nossa, né? Cada um. E a gente deve se perguntar, né, sempre, né? O que Jesus faria, né? A frase: Senhor, o que queres que eu faça? Como Jesus agiria nessa situação? Se a gente for fazendo essa pergunta, realmente a gente vai tendo essa resposta. Só que a gente, às vezes, não quer fazer porque a gente não quer nem ouvir nem ver a resposta, né? Às vezes a resposta está clara lá, Porque a né? gente tem que usar tudo, né? Tem que usar, a gente tem que. Esse estudo que a gente fez no domingo foi muito intensivo. Existem muitas coisas, né? A caridade, a energia, todos esses sentimentos. E a inteligência, o conhecimento, tudo isso você tem que ir colocando e caminhando tudo junto para adquirir essa espontaneidade, né? Que é mais difícil. Eu até coloquei um texto, achei interessante, do Leonardo Boff, que ele fala assim, ó: muitas pessoas afirmam que a essência humana está na inteligência, já que somos animais racionais. Outros acreditam que nossa essência é a criatividade, pela nossa capacidade de elaborar coisas novas. Há ainda aqueles que falam em uma essência de liberdade, devido às nossas possibilidades de escolha. Porém, existe uma tradição filosófica romana que diz que a essência humana não reside na inteligência, na criatividade ou na liberdade, mas sim no cuidado. Por que o cuidado? Né? Que para ele, para o teólogo, né, Leonardo Boff, o cuidado é a condição prévia para que o ser possa aparecer. Tudo aquilo que é feito com cuidado sai bem feito. O cuidado e a amorosidade estão intimamente conectados. Por isso, Leonardo Boff afirma que a ética do cuidado é uma das maiores urgências da humanidade. Cuidar das pessoas, dos pobres, da natureza, faz parte da verdadeira essência humana que devemos resgatar e preservar. Então, quer dizer, cuide de si primeiro, né? Porque às vezes a pessoa esquece, cuida do outro e não cuida de si. O primeiro foco nosso é cuidar de si. Quando nos cuidamos, quando você cuida de si mesmo, você já é um foco de luz. Começa a luz começa em nós. A paz é íntima, né? Aí você vai poder cuidar do outro, aí você vai poder cuidar do planeta. É uma coisa, né? É um crescendo. E esse cuidado, né? Aí eu lembrei muito do nosso trabalho, né? Até coloquei no grupo nosso lá. Por quê? Porque esse cuidado que você tem com tudo, quando você faz algo caprichado, bem feito, vai dar certo, né? Para o bem. Mas existe, né, como ele fala, as estratégias, né? É igual um jogo de xadrez. Eles fazem um movimento para te induzir a outro. Então você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o caminho que você está escolhendo parece bom, mas não é. Então a gente tem que tomar esse cuidado, né? Com os falsos profetas, né? É. E aí ele vai para o livro Companheiro, né? Capítulo Tensão Emocional. Não raros encontramos aqui e ali os irmãos doentes por desajustes emocionais. É o que mais a gente tem hoje, né?
A questão emocional aí está pegando todo mundo, né? Quase Mas por sempre causa não de quê? caminho. Por causa de quê? Materialismo, né? Materialismo, a nossa Puro invigilância materialismo, nossa em relação a vigilância em isso. relação a isso. Aqui, olha, essa frase assim eu achei interessantíssima. Quase sempre não caminham, arrastam-se, não dialogam, cultuam a queixa e a lamentação. Porque, na realidade, a gente não caminha por conta própria. Se a gente observar, a gente é arrastado pela força da multidão. O que são escolhas minhas reais? Ou o que eu estou vivenciando em função daquilo que o mundo me oferece, né? Arrastado, um arrastamento pela multidão. Mas a escolha é sempre minha, né? Porque às vezes eu falo assim, eu estou falando uma coisa e eu fico assim, gente, eu acredito realmente nisso que eu estou falando? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Você só está repetindo opiniões dos outros. Nesse mundo, então, hoje, com a internet aí você vê uma publicação, de repente está ali, aí você passa aquilo, aí depois que você passa, você fala, meu Deus, qual é o tipo de mensagem? A princípio eu entendi isso, mas depois eu fui ver de novo, não era nada daquilo que eu acreditava. Tá diferente dos valores que eu acredito, mas eu já acabei reproduzindo aquilo, por quê? Porque eu não caminhei, eu me deixei arrastar pela força do todo. E aí a gente vai caindo Por num isso que quando a gente, caminho. a gente lê o versículo a princípio, sem esse conhecimento que a gente tem agora dentro do versículo, você imagina alguém decapitar uma pessoa? Como assim? Isso não existe. Existia, decapitava eram muitas, não eram poucas, não. Era uma prática, decapitar. A decapitação de João Batista só foi diferente porque incomodou ele pela primeira vez. Foi o start da consciência desperta dele. Que ele finalmente, até ali, ele simplesmente é o exemplo que ele dá, né? Um menino de 18, 15, 17 anos, ele fica com duas, três namoradas, ou duas meninas ao mesmo tempo, na mesma noite, né? E não tem nenhum tipo de, de constrangimento com isso. Para ele tá normal, tá todo mundo fazendo isso. Mas quando ele está casado, com filhos, trair a esposa, o adultério já tem outro peso na vida dele. Né? Então, isso é uma questão Olha de lá, e tempo. provado está que na Terra a tensão emocional da criatura encarnada se dilata com o tempo. A nossa tensão emocional, né, está cada vez maior. Por quê? Porque antes a gente não tinha o conhecimento. Éramos crianças, ignorantes. Agora, qual de nós pode Melhor seria alegar não saber, né? ignorância? Qual de nós pode, né? A É gente continua frágil, mas não somos ignorância. um minuto Né? de Então, evangelho, hoje, né? A primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você leu a primeira, é, então, é, já tem que fazer diferença, né? Insegurança, conflito íntimo, frustração, tristeza, desânimo, cólera, inconformidade e apreensão, como outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo o campo da moléstia, de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Então, é a questão que a gente vê aí hoje, né? Muitos de nós dependentes de medicamentos, pessoas né? que não Porque dormem, né? sutilmente, né? Sutilmente essas emoções vão espancando, né? O nosso corpo físico aí, e aí vão surgindo essas enfermidades, né? Abrindo o campo, né, a enfermidades. E aí a gente vê um grande número de pessoas dependentes, né, de medicamento. Não estou fazendo nenhuma crítica, não, tá, gente? Porque nós estamos num processo evolutivo que se as pessoas ainda precisam do medicamento, que bom que o medicamento existe, que bom que as pessoas podem fazer uso dele. Mas, paralelamente a isso, a gente tem que entender que existe uma necessidade nossa de autoconhecimento Para se e libertar disso, né? de libertar disso e ter uma vida mais harmônica, né? Até Mais porque o tranquila. remédio não proporciona um sono, assim, normal, né? É um sono mais, não tão tranquilo, né? A gente sabe que espiritualmente ele não é um sono normal. Eu sempre penso assim, meu Deus, como que a pessoa consegue viver, né, sem uma religião, né?
tem que ter um Deus, qualquer que seja ela, de ter um momento, de ir na sua casa de oração, de estar em sintonia com a Ou ter pelo prece, menos uma buscar leituras, espiritualidade, né? né? Buscar uma espiritualidade, porque a gente não é só isso, né? A pessoa achar que ela é só matéria, que quando ela morrer vai Toma fé. acabar tudo, é muito triste, né? Eu acho assim, muito, muito pouco, uma perspectiva muito curta de vida, né? De... Então, ó, começa aceitando a própria vida tal qual é, procurando melhorá-la com paciência. Aprenda a estimar os outros como se te apresentem, sem exigir-lhes mudanças imediatas. Isso aí é muito importante também, né? Dedica-te ao trabalho em que te sustente, sem desprezar a pausa de repouso ou o entretenimento em que se restaurem as energias. Também não precisa ficar bitolado, né? Vão trabalhar e tudo, mas dá uma pausa, tenta se tranquilizar, né? É o equilíbrio, Serve, né? serve ao próximo tanto quanto puderes. Detente no lado melhor das situações e das pessoas, esquecendo o que te pareça inconveniente ou desagradável. Não carregue seus sentimentos. Cultive a simplicidade, evitando a carga de complicações e de assuntos improdutivos, que te furtem a paz. Admite o fracasso por lição proveitosa quando o fracasso possa surgir. Tempera a conversação com o fermento da esperança e da alegria. Tanto quanto possível, não te faças problema para ninguém, empenhando-te a zelar por ti mesmo. Isso aí é muito sério, né? Tem gente que tem prazer em ser problema para o outro, né? O quanto que a gente tem que tentar levar uma vida harmônica para a gente dar conta. O outro vai sempre estar ali para nos ajudar, né? Mas para a gente não ser pesado, né? Dá para o outro um peso desnecessário daquele que o outro possa suportar, né? E Se tem o a outra via também, tipo assim, se você tem alguém que está dependendo demais de você, você tem que procurar ir desvencilhando. Não, isso aí você pode fazer, dá para você fazer, faz, sabe? Eu lembro quando a minha mãe mudou para Bicas, ela começou a ficar mais dependente, ela morava em cima do supermercado. Aí ela me ligava e falou assim, filha, acabou a cebola. Eu falei, mãe, o mercado está embaixo, a senhora desce, ela estava bem ainda. Depois, quando ela ficou mais dependente, tudo bem. Mas ela começou a ter uma dependência muito forte minha, né? E aí isso não era bom para ela. Não é que eu não quisesse, para mim era fácil providenciar, né? Mas só que ela tinha que fazer aquilo. O idoso tem isso, né? A gente tem essa. O que dá para ele fazer, você tem que forçar ele a fazer, deixar ele fazer. Porque senão ele vai querer só ficar na cama. E que você resolva tudo. E a criança da mesma forma. Então, o adulto em si, a pessoa que está em condição de gerir alguma coisa, ela tem essa responsabilidade de incentivar o outro a fazer aquilo de que ele é capaz. Seja um funcionário, seja um filho, seja um idoso, é sua função. E você vai responder por isso um dia se você não fizer, se você deixar ele ficar extremamente dependente de você. inclusive, a gente vê, né, que a boa mãe é aquela A mãe que chata, cria né? o vidro para vida, é É, desapego, é. que ele A mãe, seja que eles chamam de capaz de mãe chata, sobreviver né? A sem mãe você, chata. né? Não, e você vai cobrar, mas ele tem que fluir, a vida é dele, né? E a gente acha justamente o contrário, não, vou fazer tudo para o meu filho, né? Aí tá, você faz o estrago todo, E aí você vai responder por isso também. né? Tá nessa hora, não vamos. Vamos lá, tá na hora, né? Então é isso, né, gente? E trabalhando e servindo sempre, sem esperar outra recompensa que não seja a bênção da paz na consciência própria, nenhuma tensão emocional te criará desencanto ou doença, de vez que se cumpres o teu dever com sinceridade, quando te falte força, Deus te sustentará. E onde não possas fazer todo o bem que desejas realizar, Deus fará sempre a parte mais importante. Porque, na realidade, é Ele que faz, né? É, Nós somos só cooperadores dele, então, se ele encontra a gente trabalhando, com certeza o amparo não deixa de é. existir ali. Então Vou tá. encerrar com uma poesia do Cassimiro Cunha, chama Anotações de Amigo.
Você pede o rumo certo para o caminho em que avança, mas você mesmo é quem guarda sua própria segurança. Obrigação que te abraça tem força de compromisso, em favor de tua paz. Não tente esquecer-se disso. Proteja o corpo em que vive para as tarefas do bem. O lavrador que produz preserva a enxada que tem. Transforme o tempo em serviço, lembrando em linhas gerais que a vida volta no tempo, mas o tempo nunca mais. Conserve constantemente verbo limpo e mente sã. O que possas fazer hoje, não deixe para amanhã. No socorro aos semelhantes, cooperação é dever. A consciência tranquila, não tem questões a temer. Cada aluno está na escola para a lição tal qual é. Perante ofensas, perdoe. Perante lutas, mais fé. Ante amarguras, trabalhe. Se há provações a transpor, nas sombras que se avolumam, trabalhe com mais amor. Olvidar-se e ser mais útil, dissolve qualquer pesar. Para a bênção de servir, nunca se faça esperar. Estude, eleva, construa, e nada fará em vão. Recorde, a luz da verdade não conhece oposição. Uma semana de muita paz e luz para todos nós aí. Muita paz para todos. Até semana, se Deus Até quiser. semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.